Santos de Araújo. Senhor Rogério, o senhor vai ser ouvido, então, como testemunha arrolada pelo Ministério Público Federal, nesta ação penal que eu já nominei. E nessa condição de testemunha, o senhor tem a obrigação legal de dizer a verdade, sob pena de ser processado criminalmente. Também consta que o senhor formalizou um termo de acordo de colaboração, é correto isso? Correto. Por força, então, deste termo de colaboração, o senhor tem também o compromisso de não ficar em silêncio e relatar apenas a verdade do que o senhor sabe a respeito dos fatos, sob pena de violação desse acordo. Perfeito. Pois não, Zé. Na verdade, não está sendo. As imagens estão registradas ali na televisão. É respeitada essa situação. Com a palavra, então, o Ministério Público. Pois não. Bom dia, senhor Rogério. O senhor poderia, inicialmente, relatar de forma breve a sua trajetória no Grupo Odebrecht? Eu entrei na Odebrecht em 95 e sempre atuei na área industrial da empresa. Eu era uma pessoa que, pela minha própria formação escolar e minha experiência anterior, sempre trabalhei em projetos industriais. Desenvolvimento de negócios na área industrial. Exatamente. Eu tive uma fase, antes de ir para o Odebrecht, que eu trabalhei em execução de obras, né? E já na Odebrecht eu fui pelo meu conhecimento todo desse mercado, eu já passei a trabalhar como desenvolvimento de negócios. E essa sua atuação era voltada à Petrobras? Na Odebrecht, sim. Porque quando eu entrei na Odebrecht, eu comecei a pegar uma fase na Petrobras, em que a Petrobras tinha um programa de investimento muito agressivo. Ela investia muito. Então, praticamente, eu me dedicava a projetos ligados à Petrobras. E como eu tinha todo um background de ter executado projetos em obras para a própria Petrobras, eu tinha um conhecimento técnico dos projetos e também isso me facilitava, né? Meu entendimento e o meu trânsito dentro da Petrobras. Entre, então, 2010 e 2015, o senhor atuava nessa área de desenvolvimento de negócios. O senhor era um diretor da área de... Era um diretor da área de desenvolvimento de negócio da Odebrecht. Eu indago ao senhor se o senhor reitera as suas declarações prestadas em 27 de julho de 2018 ao Ministério Público Federal, termo de declarações que constam nesses autos do evento 3, anexo 226. Reitero. O senhor referiu em depoimento em outras ações penais, indagado se o senhor tinha conhecimento de pagamento de propinas nos contratos estabelecidos na área em que o senhor trabalhava com a Petrobras. O senhor disse que negociou vários desses pagamentos de propina. O senhor pode esclarecer esse fato? Não, vários projetos eu tive a oportunidade e já declarei nos meus anexos e foram objeto de ações penais já ocorridas, né? Que eu fiz tratativas nesse sentido que a senhora mencionou. De pagamento de propinas. Propinas. Na área, com dirigentes da Petrobras. Com dirigentes da Petrobras. Certo. Como o senhor... Não, e até retomando aqui, e a quem, em geral, eram dirigidos esses pagamentos que o senhor negociou no âmbito da Petrobras? Foram vários, são vários personagens, né, que foram objeto aí.
Eu estou aí, 9 ações penais, são muitas pessoas envolvidas, né? Renato Duque era uma dessas pessoas? Renato Duque era uma das pessoas. Eu comecei a tratar com ele sobre esse assunto quando o Pedro Barus coordenava com ele essas tratativas. Ele saiu da Petrobras e ele foi para Sete Brasil. Pedro Barus, que o senhor se Pedro refere. Barus, E aí eu passei a tratar com o Duque, né? Aí eu tratei 3 projetos com o Duque, 2 já foram objetos de ações penais. O Comperj Pipe-Rec, o Comperj Tuque, e o prédio, depois eu intermediei para o Renato Duque, o ex-diretor Renato Duque, esses pagamentos para o prédio da Pituba, que eu apenas intermediei, eu não tenho informação nenhuma sobre esse projeto, não acompanhei ele, eu fiz apenas a ligação dos interesses dele com a Odebrecht Realizações Imobiliárias, né, que não era nem um projeto da área industrial. O senhor, então, foi procurado pelo Renato Duque para viabilizar o recebimento por ele de propinas para esse projeto da Torre Pituba? Na época, me falou 1%, está até no meu anexo, deu em torno de 6.600.000, que nós fizemos um pagamento em 10 vezes, através da Odebrecht Realizações Imobiliárias, lá, através do Departamento de Operações Estruturadas, mas coordenadas esse pagamento foi coordenado pela OR, Odebrecht Realizações Imobiliárias, para ele, quer dizer, para uma conta que ele não era o BO, mas ele era no final, ele era o beneficiário, eu não sei o que ele iria fazer com esses recursos, né? Eu nunca entrei nessa tratativa com ele, como é que ele ia usar depois. Certo. Eu pediria até que o senhor explicitasse com um pouco mais de detalhes a forma como foi intermediado o pagamento de propina para Renato Duque, no caso da Torre Pituba. Pois não. Posso falar? Pode falar. Ele falou, me pediu, eu fui conversei com a liderança lá da empresa, conversei com o Paul Tite e depois que me endereçou ao Dejean Cruz, que era o gerente, era o diretor superintendente, era o diretor desse projeto. Dejean Cruz, subordinado a Paul Tite. E falei com ele da demanda, e falei com ele, expliquei a posição, as razões da demanda, e ele disse, então eu vou conversar internamente no consórcio, e depois me deu ok, e eu entreguei para ele, eu não me lembro, eu acho que eu entreguei para ele a conta, os dados de uma conta chamada Brooklet. Entregou para Renato Duque? Não, eu não entreguei para o Renato Duque. Eu entreguei, era uma conta que o BO era o Davi Arás, eu peguei os dados da conta, ou eu tinha, não me lembro, entreguei ao DGA, ou ele me mandou, ou ele me pediu para entregar direto ao financeiro lá da Odebrecht Realizações Imobiliárias, que eu não me lembro o nome dessa pessoa. Mas eu entreguei para quem coordenou isso foi o Dejean Cruz. Aí passaram a ser feitos os pagamentos, são 10 prestações de 10 parcelas de 660, assim por ordem de grandeza, convertido em dólar, porque foi numa conta no exterior. O senhor foi a pessoa que organizou, intermediando a obtenção dessa conta aberta por Davi Arás para esse pagamento? Não, essa conta já existia com o Davi, porque ela foi usada para receber recursos como eu falei antes, de 2 projetos que já foram objeto de ações penais.
do Pipe Rec do Comperge e do TUC Comperge. Então, essa conta existia. Era uma conta de titularidade de Davi Arasi? Isso. Que ela foi usada, já tinha sido usada antes nesses projetos. Em benefício para pagamentos de propina para Renato Duque? Isso. Se o Baruch continuasse na empresa, talvez eu tratasse isso com ele, mas ele não estava. Então, eu tratei com o Duque. Quando eu procurei o Duque para saber como é que faria esse pagamento, ele falou que não tinha conta fora, que eu arrumasse uma solução. A solução foi essa, ter uma conta, que ele não era o BO, que ele não podia ser BO, porque ele era PEP, aquele Political Exposure People. Politicamente exposta. Aí foi posta nessa conta que o Davi Arasi era o BO da conta, mas efetivamente aqueles recursos seriam destinados a ele. Como o senhor conheceu o Davi Arasi? Eu conheci porque ele era o responsável pelo Israel Discount Bank, que era um banco internacional, estrangeiro, com representação no Brasil. Eu conheci ele na representação do Rio de Janeiro. E eu a conheci por acaso, porque eles estavam encerrando o escritório deles. Eles tinham umas salas em Ipanema, estavam encerrando as operações dele no Brasil. E eu fui lá interessado em comprar umas salas. Aí que eu conheci ele. E ele depois saiu desse escritório e abriu um outro, que ele era um financial advisor, autônomo. Ele representava vários outros bancos e tinha um escritório lá em Ipanema, que ele representava Lloyds, representava o Charter Bank, representava, enfim, BSI, outros bancos. É no escritório localizado na Rua Visconde de Pirajá. Eu não me lembro o número. O andar, eu nunca mais voltei lá, já tem muito tempo isso. O último contato que eu tive com ele foi 2014, 2015 eu vim aqui para Curitiba, né? Fiquei aqui, fui detido, né? Então, meu contato com ele é lá para 2014 para baixo. O senhor o conheceu, então, por volta de essa operação imobiliária. 2011, 2012? Não, acho que foi... Não, eu conheci ele em 2011, por aí. Eu não me lembro direito o tempo. E qual era a relação de Davi Arasi e Márcia Mileguir? Eles trabalhavam juntos? Não, eles tinham lá um escritório que ela de vez em quando aparecia, um escritório até com nome de arquitetura e tudo, e eu nunca tive tratativa com ela sobre esses assuntos. E eles ficavam... o senhor havia nesse escritório na Rua pouco, Visconde de Pirajá? Muito pouco, eu quase que não via. Eu diria que eu quase que não via. Acho que eu nunca assim vi uma vez, sei lá. Eu não tinha, eu nunca, até por uma questão de justiça, isso eu gostaria de registrar. Eu nunca tratei com ela nada sobre esses assuntos, não. Certo. O senhor tratou com Davi Arasi? Com Davi. E então, o senhor, tendo tido esse contato com Davi Arasi, o senhor, disse que providenciou junto a ele a abertura da conta Brooklet? Não, ele já tinha essa conta, né? Porque ele abriu no caso do... que já tinha essa conta que a gente usou para o Pipe Rec e para o TUC. Aí eu peguei esses dados dessa conta e utilizamos para esses 10 depósitos. Márcia Mileguir também constava como BO ou com direito de assinatura desta conta, Brooklet? Eu vi depois na denúncia que ela está com BO. E para mim foi até uma surpresa, porque eu não sabia, eu não sabia da posição dela. Eu sabia que o Davi era BO. Certo. Então, o senhor explicou que o senhor recorreu a Davi Arasi para ele disponibilizar a conta, se ele disponibilizar concordava. A conta para os recebimentos de Renato Duque. Certo. E ele, então, concordou? Ele concordou, ele botou à disposição, perguntou se tinha risco, aquele negócio. Eu
convenci a ele que... Certo. Então, senhor Rogério, essa conta Brooklet, ela então foi viabilizada para permitir a continuidade de pagamentos para o Renato Duque ante a saída de Barusco da Petrobras? Foi isso que o senhor Não, explicou? quando o Barusco saiu, o que eu me lembro é que tinha que buscar uma solução, porque o Barusco falou assim, agora você não trata mais comigo, você trata com o Renato Duque. Porque era Barusco quem... O Barusco que fazia a gestão toda disso. Dos recebimentos dele próprio e do Renato Duque. Eles tinham lá um acordo que eu não sei qual era. Aí ele falou, você procura. Eu procurei ele, conversei com ele, falou assim, olha, eu não tenho conta fora, aí você tem que arrumar uma solução. Aí eu arrumei uma solução através da Brooklyn, por causa do Pipe Rec e do TUC. Depois, essa solução permaneceu para o caso do prédio Vitória. Então, lá foram feitos 10 pagamentos. Pagamentos antes para esses outros, de propina desses outros projetos. É isso que o senhor está dizendo, Pipe Rec e TUC. Isso. E depois prosseguiu com o pagamento das propinas para Renato Duque, dos acertos da Torre Bituba. Isso. E o senhor sabe esclarecer se Davi Aras e Renato Duque encontraram-se pessoalmente para tratar da abertura da conta? Não, para tratar... Não, eu apresentei ele, né, o Davi ao Duque, e aí ficou nisso, porque a abertura foi feita pelo próprio Davi, né, ele não era BO, não era nada, não teve que apresentar documentação nem nada. Certo. O senhor tinha direito de assinatura nessa conta? Porque é o seguinte, o Duque sempre falou, qual a garantia que eu vou ter na ausência deles? Eu falei, na ausência aí ficou aquele negócio, aí o Davi falou, só se você for signatário. Aí eu passei a ser signatário da conta. Da conta Brooklet. Mas eu não, é diferente, signatário do BO, né? Certo. Então, o senhor era signatário para garantir, no caso da ausência do Davi Arasi, que o Renato Duque pudesse chegar a ele esses valores. Isso. O senhor disse aqui no seu depoimento, veja se o senhor, então, reitera o que o senhor disse, no depoimento ao Ministério Público, que eu fiz referência ao início, que para a abertura da conta Brooklet apresentou Davi a Renato Duque em almoço no restaurante Satiricon, no Rio de Janeiro. Isso. Houve esse almoço, então. Que nesse encontro, Davi Arasi confirmou que Renato Duque não podia ter conta aberta no exterior em seu nome por ser pessoa politicamente exposta. Isso. Que Davi Arasi ficou responsável por abrir conta que pudesse ser utilizada por Renato Duque, que Renato Duque aceitou que Davi figurasse como beneficial owner da conta Brooklet, que ficou responsável por passar os dados dessa conta para o Odebrecht. O Odebrecht, no caso, era eu, né? Ele passou os dados para mim, aí eu passei lá para o Departamento de Operações Estruturadas, via, no caso do prédio da Pituba, que é o objeto da nossa conversa, via o DGAN lá, o financeiro da OR, que eu não me lembro quem era. Então, o senhor levou essa demanda do Renato Duque, viabilizada pelo Davi Arasi, compreendo, o senhor intermediou. Isso. Aí o senhor levou internamente na Odebrecht para o Jean Cruz, que mobilizou a área de operações estruturadas, a área dos pagamentos. Isso, para fazer os depósitos. Porque eram depósitos no exterior, essa conta era mantida na Suíça, da Brooklet. Na Suíça. E o senhor tem mais detalhes de como foi feita a programação dentro da área do setor de operações estruturadas? Eu passei que eram em 10 parcelas, eles foram colocando lá. Passei para o pessoal da OR, né? Que eram essas 10 parcelas. Certo. Certo. Eu não
não tenho mais perguntas. Assistência de acusação? Pelos ilustres defensores? Nenhuma pergunta? Pelo ilustre advogado que está presente na videoconferência, perguntas? Sem perguntas, Excelência. Obrigada. Então, sem mais perguntas, está encerrado o depoimento. O senhor está dispensado já. Obrigado.